Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Esse é o dia que o Senhor nos fez para nos alegrarmos e regozijarmos dele e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade, querido, do Pai para a nossa vida. Romanos 5:17. Ele nos chamou para reinarmos em vida e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus, que possamos viver em triunfo. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Meu Deus do céu, é forte o negócio. Olha aqui, nosso tema é esse: o que são igrejas e o que são templos hoje. Jesus da glória, é forte, é muito forte. Mas eu gostaria já de agradecer você que tem deixado a sua inscrição no canal, que Deus possa continuar te abençoando. Eu quero pedir também para você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, né? Se quiser compartilhar também o vídeo, pode compartilhar. E é importante, abençoado, deixar o seu comentário, independente de que comentário você vai fazer, se você vai nos abençoar com o seu comentário, né? Contribuir dizendo que para a gente continuar nesse propósito, ou se você quiser criticar também, você é livre, querido, para criticar, para dar a sua ideia, a sua opinião. E isso faz com que nós possamos melhorar o nosso canal, isso faz com que nós possamos acertar alguns detalhes, né, do nosso canal, e assim mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus. Veja, abençoado, esse tema é polêmico, esse tema é complicado. O que são templos? Templos, né, no plural. E o que são igrejas, no plural. E nós vamos entender também o que é templo, no singular, e igreja, no singular. E para entender isso, querido, para a gente entrar nesse assunto, para a gente tentar esmiuçar isso, eu quero chamar a tua atenção para Atos dos Apóstolos, uma leitura bastante conhecida, né, que já é padrão, né, de quem está em graça, né, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 25 para a nossa breve meditação. Olha o que diz. Atos 17, versículo 15. O título é assim: Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Versículo 16. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Deixa eu aqui abrir um parênteses aqui, querido. Se a gente for analisar, querido, o que Paulo sentia naquela época lá, a respeito do povo de Tessalônica, né? É o que eu e você que estamos em graça hoje, querido, sentimos em relação aos irmãos que estão presos ao sistema religioso. Você vai entender isso. Por quê, querido? O que a gente vê dentro do sistema religioso? A gente vê idolatria. O povo idolatra pastor, presidente. O povo idolatra cantor. O povo idolatra pregador, itinerante. O povo idolatra profeta. O povo idolatra templo abençoado. É forte isso. Recentemente, né, um abençoado aí, famoso aí no meio evangélico, já veterano aí, quase 100 anos, né, fizeram a imagem do abençoado, sabe? O que é isso, querido? Isso é idolatria, abençoado. E o povo tá tão cego, o povo tá tão iludido, sabe? Tão preso ao encantamento da religião, que o povo vê isso como uma coisa natural, como uma coisa comum. Eu tive conversando com alguns abençoados a respeito disso, sabe o que eles disseram?
temos que dar honra a quem tem honra. Abençoado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Você tem que perceber o ponto em que a honra, ela deixa de ser honra e passa a ser idolatria, sabe? Uma coisa é você honrar a pessoa, respeitar as pessoas, ter consideração por ela, pelo que ela fez, pela luta dela, porque ela é uma pessoa guerreira. E outra coisa é você idolatrar a pessoa, abençoado. É totalmente diferente. Mas vamos continuar lendo aqui. Versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus irreligiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paraloiro? Meu Deus do céu, que palavra difícil. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo? Que linguagem é essa que esse camarada está usando? Na verdade, querido, Paulo aqui ele estava trazendo o evangelho da graça para o povo de Tessalônica. Você conhece a história, né? O contexto aqui, abençoado, já é o contexto da graça. Então, Paulo, ele foi levantado para pregar o evangelho da graça, né? O evangelho da incircuncisão. Você conhece? Gálatas 2,7. Enquanto Pedro, Tiago, João e os demais discípulos foram levantados para pregar o evangelho da circuncisão, né? Então, Paulo aqui, ele estava questionando aquele modelo religioso, né? Só que isso aí soava contrário à religião, né? Não é isso que acontece hoje, né? Aparece alguém pregando o evangelho da graça hoje, os religiosos contestam, falam: caramba, esse camarada está falando heresia. Como que ele está falando isso? Né? Eles não aceitam, ou seja, a mente dos religiosos estava lá naquela época e hoje está também dentro do sistema tão cauterizada que o evangelho genuíno de Cristo, querido, que é o evangelho da graça, para eles é um absurdo, para eles é um horror. Eles chamam a gente de desviado, de desigrejado e tem uma série de adjetivos. Mas nós vamos entender isso. Então, olha o que eles diziam aqui. O que quer dizer esse paraloeiro? Ou seja, esse camarada está falando coisa... Onde ele tirou essas ideias? Onde ele buscou isso? Só que Paulo sempre mostrava dentro da palavra. Nós vamos entender isso. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. É dessa forma, querido, que o sistema religioso nos enxerga. Porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. 19. E, tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que tu falas? É forte isso aqui, abençoado. Quando Deus fazer uma obra, para você que ainda não entendeu o Evangelho da Graça, quando Deus fizer uma obra na sua vida, que te chamar para o Evangelho da Graça, porque isso aí é uma obra do Espírito Santo, não está em nós, você entendeu? Você vai viver isso aqui. Alguém vai dizer para você assim: onde você arrumou essa doutrina? Da onde você tirou isso na Bíblia? Por quê? Porque crente não lê Bíblia, querido. Você sabe disso. Crente, ele acredita no que falam para ele, não no que está escrito. Aí que começa todo o problema do sistema religioso. O crente, querido, religioso, ele só acredita no que o pastor fala, no que o pregador fala, no que o profeta fala. Mas ele não acredita no que está escrito. Agora, quem está em graça é diferente. Ele acredita no que está escrito, não no que o pastor fala. Não o que o profeta diz. Não o que o missionário diz, nem o pastor presidente diz. Nós que estamos em graça, querido, acreditamos no que está escrito. Então, houve esse mal entendimento aqui deles, por quê? Porque eles viram Paulo trazendo o evangelho da graça e eles falaram: peraí, mas de onde ele tirou essas ideias? Onde está escrito isso na Bíblia? São essas afirmações, querido, essas perguntas que nós ouvimos diariamente de pessoas que estão presas ao sistema religioso, a mente está cauterizada e elas não conseguem visualizar o evangelho da graça, porque são filhos da escrava ainda. Mas nós vamos entender isso. Versículo 19, né? Nós acabamos de ler. Versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Olha que forte isso, querido. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Agora, seja sincero, abençoado. Você que já está em graça. Não soa estranho você chegar hoje no sistema religioso e dizer para alguém que está preso ao sistema religioso... Deixa eu anotar o versículo aqui para não me perder. Você chegar e dizer para ele: abençoado, o inferno não existe. O inferno é coisa da religião.
esse inferno litoral, mitológico que a religião criou para causar medo e terror nas pessoas. Não existe isso. Você chega num abençoado e diz para ele assim, o diabo não existe, o diabo foi aniquilado na cruz, o diabo é a natureza humana. Você chega para ele e diz, Jesus já voltou, no ano 70 Jesus não vai voltar mais. Isso é historinha da religião para manter os crentes presos ao sistema religioso nessa expectativa que nunca vai acontecer. Então, olha o que diz aqui. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. É isso que acontece, querido. Por quê? Porque a mente está tão cauterizada, querido, dentro do sistema religioso, que você fala das revelações do Evangelho da Graça, as pessoas, não, peraí, não está escrito isso aí na Bíblia. Esse camarada, ele é o herege. É louco. Onde ele tirou isso? Onde está escrito? Lógico, não lê a Bíblia, não sabe onde está escrito. Por quê? Porque nós somos doutrinados, querido, dentro do sistema religioso. Eu passei 30 anos dentro do sistema religioso. Nós somos doutrinados a acreditar no que o pastor fala, no que o profeta diz, no que a missionária diz, no que o pastor presidente diz. Nós somos doutrinados assim. Não a ler o que está escrito aqui, que é totalmente diferente do que eles pregam. Mas vamos continuar lendo aqui, para a gente ganhar tempo. Versículo 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Versículo 22. E, estando Paulo no meio do aerópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão presos pelo sistema religioso. Vocês estão presos a superstições. Vocês estão presos a lógicas humanas, a lógicas religiosas. É isso que nós vemos, querido, dentro do sistema religioso. Versículo 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Olha que forte isso, querido. Versículo 23. Se você analisar friamente, querido, o sistema religioso não conhece o Deus que está servindo. Sabe onde nós vamos cair agora, querido? Nós vamos cair em Romanos 10, 2. Se você ler Romanos 10, 2, sabe o que está escrito lá? Esse povo serve a Deus com zelo, mas sem entendimento. Ou seja, o que você vê mais, querido, dentro do sistema religioso são pessoas zelosas, né? Onde eu moro aqui, dia de domingo, assim, eu fico observando, tem uns abençoados aqui, que eles passam 6 horas da manhã, ou é 7 horas da manhã, mais ou menos isso, que é o chamado culto matutino, né? São assembleianos. Aí vão lá, das 6 às 8, né? Aí 9 horas eles voltam, né, para casa, tomam um café e voltam, porque é a chamada escola dominical. Aí vai para a escola dominical, depois volta para casa e volta para a igreja novamente de tarde, que já por volta das 2 da tarde, por quê? Porque aí é evangelização. Olha como o sistema religioso funciona. Aí depois da evangelização, volta para casa de novo, toma um banho, troca de roupa, volta às 5h30, 6 horas da tarde, por quê? Porque é o culto de domingo à noite. Ou seja, você percebe, querido, que são pessoas zelosas por Deus, né? Causa até uma certa admiração da nossa parte, né? É um lado bom deles. Mas só que eles fazem isso, querido, sem entendimento. Romanos 10, 2, só você ler isso lá. Então, uma coisa, querido, é você ser zeloso por Deus, que nós temos que ser, sim, zeloso por Deus, mas com entendimento, querido, com a razão, não pela emoção, não movido por lógicas religiosas nem lógicas humanas, querido. Não fazendo o que o sistema diz, mas fazendo o que a Bíblia diz, querido. Porque existe uma diferença muito grande, como eu disse, querido, você acreditar no que o pastor fala e acreditar no que está escrito na Bíblia. Mas vamos ler lá? Versículo 23. Ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, e que eu vos anuncio. O que Paulo está dizendo? O Deus que vocês estão servindo aí é o mesmo Deus que eu sirvo. Só que eu estou servindo esse Deus com entendimento, com a razão, e vocês estão servindo a esse Deus baseado em lógicas religiosas. Vocês estão fazendo baseado em idolatria. Vocês estão seguindo ritos religiosos. Vocês estão presos ao judaísmo. Vocês estão presos ao sistema. O Deus é o mesmo. Só que a forma como se serve, como se adora, é que faz toda a diferença. É isso que acontece com quem está em graça, querido. Quem está em graça não está desviado.
Como o sistema religioso diz, nós não somos desigrejados, como eles dizem. Não tem como ser desigrejado, querido. Não tem como se desviar de Deus. Como que alguém pode se desviar de um Deus que está dentro dele? Como que alguém pode ser desigrejado se nós somos a igreja de Deus? Se nós somos templo de Deus? Não tem como. Você entendeu? Mas vamos ler aqui o versículo 25. Não, nós lemos o 23, vamos ler o 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não, aqui é forte demais, abençoado. Aqui, abençoado, quebra toda a lógica religiosa e humana, querido, do sistema religioso que está aí. Vamos ler de novo? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos. Meu Deus do céu, aí quebra o sistema no meio. Feitos por mão de homens, querido. Não sou eu que estou dizendo. Não é quem está em graça que diz, querido. É a Bíblia quem diz isso. Deus não habita, querido, em tempo de Salomão, em tempo da Assembleia de Deus, em tempo de congregação cristã no Brasil, em tempo de adventista. Deus não habita em nenhum desses lugares, querido. Deus não tem nada a ver com isso. Tudo isso é obra humana. Tudo isso é religião, querido. Tudo isso é judaísmo. O templo, querido, foi derrubado no ano 70. Por que o templo foi derrubado? Justamente porque Deus não queria que os templos, querido, fosse fonte de negócios como é hoje. Deus não queria, querido, que os templos fossem praticados por pessoas carnais, obras da carne. Porque o que você vê no templo, o que é, querido? É ganância, é ambição, é soberba, sabe? É lascívia, é adultério, tudo que está relacionado à obra da carne você vê no templo, querido. É lógico, isso aí pintado, né? Envelopado, né? Com uma falsa piedade da religião. Mas no fundo, querido, o que está no coração desses homens, desses pastores, presidentes, é ganância, é inveja, é ambição, é tomar lá da cá, é disputa. Não só entre eles lá, os grandão, mas entre os pequenos aqui também, querido. É o que você vê na igreja. Você entendeu? Disputa por cargos, né? Eu sou pastor, né? Esse dia tinha um vídeo rolando aí na internet, não lembro o lugar, mas um pastor estava defendendo lá a igreja, o outro pastor, porque era presidente, tomou o microfone dele e falou: eu sou o pastor da convenção. Foi por isso que Deus aboliu, querido, templos. Deus aboliu o antigo pacto na cruz, porque templo só gera isso, querido, carnalidade, posição, ego. Eu posso, eu mando, eu sou o pastor, Deus me chamou, Deus me escolheu. Em graça não existe nada, querido. Em graça todos nós somos nivelados. Todos somos iguais, querido. Não existe posição humana, não existe cargos. Em graça, não. Não existe títulos. Né? Quando você vê Paulo falando lá, em Efésios 4:11, se não me engano, e Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, para doutores. Primeiro, Paulo estava falando ali de dons. E segundo, querido, Paulo estava falando para aquele povo, para aquela época. Por quê? Porque qual que era o objetivo de Deus, querido? Preparar o povo para a grande tribulação, para o arrebatamento, para a volta de Jesus que ia acontecer no ano 70. Então, existiam pessoas que, além de dons, eles tinham títulos. Era pastor, era evangelista, enfim. Tinha títulos naquela época, por quê? Porque o propósito era esse, era livrar o povo da grande tribulação, livrar o povo do inferno, né? Entre aspas, né? Que foi... Marechal General Tito tocou fogo em Jerusalém, né? Que foi um inferno, né? Entre aspas, né? Então, a volta de Jesus que aconteceu no ano 70, então havia um propósito. Mas hoje em graça, querido, não existe nada disso. Por quê? Porque Deus, querido, na sua infinita sabedoria, já sabia que o homem hoje, querido, seria carnal, seria cheio de ambição, cheio de ganância, ia usar o templo para quê? Para receita, para ganhar dinheiro, para se promover, para ficar milionário, como a gente vê hoje aí, para ficar famoso. É isso que você vê, querido, dentro de templos. Por isso que Deus aboliu na cruz. Não existe um novo pacto. Mas vamos continuar lendo aqui. Atos do Apóstolo, do 15 ao 25. É só o 25 que nós vamos ler agora. Nem tão pouco, olha que forte isso aqui também, querido. Você vai entender onde nós queremos chegar. Nós não estamos fugindo do assunto não, querido. O nosso tema é
o que são igrejas e o que são templos. Você vai entender isso. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mão de homens. Olha que forte isso, querido. De vez em quando você encontra uns abençoados aí que ele diz assim, eu estou servindo a Deus na igreja tal. Como pode ser isso, querido? Deus não pode ser servido por mão de homens, querido. Olha que lógica religiosa mais fraudulenta, mais frajuta, né? Vamos dizer assim. Como que Deus está escrito aqui, querido? Nem tampouco é servido por mão de homens. Ah, eu estou servindo a Deus em tal lugar. Abençoado. Primeiro que Deus aboliu isso. O templo, Deus não concorda com esse modelo religioso que está aí. Já está claro isso, né? O sistema religioso é obra de homem, né? Lógica humana. Primeiro. E segundo, querido, que Deus não é servido por ninguém, né? Quando eu estava no sistema religioso, uma vez eu tive um debate com um pastor, né? Ele dizia assim que Deus precisa de nós. E eu sou meio doido, né? Aí eu questionei o pastor, falei, não tem sentido isso. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus, querido. Deus ele pode nos usar sim. Agora, quando eu não quiser mais ser usado por Deus, ele vai levantar outras pessoas para ele usar. Mas que Deus depende de mim, não existe isso, querido. Deus não é servido por mão de humanas, está escrito aqui. Como que se necessitando de alguma coisa. Olha que forte essa palavra. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Resumindo, é isso, querido. Então veja, querido, a gente precisa separar o que é templos e o que é templo. O que são igrejas e o que é igreja. Nós vamos entender isso. Então, para você entender, querido, o sistema religioso ele trabalha dessa forma. Ele trabalha dentro de um tripé, vamos dizer assim, né? Que tripé é esse que o sistema religioso usa? A volta de Jesus, que causa expectativa nas pessoas, né? O outro tripé que o sistema religioso usa é o diabo, né? Que foi aniquilado na cruz, Hebreus 2,14. E o outro tripé que o sistema religioso usa é o inferno, que também não existe. Você entendeu? Só que o que acontece? Os incautos são pessoas sem conhecimento e sem informações, eles acreditam, né? Desse reggae, né? Como nós dizemos em graça, né? Que o sistema religioso prega. Você entendeu? Justamente por isso. Nós somos treinados, nós somos adaptados a acreditar no que o pastor fala, no que o sistema fala. Nós não fomos treinados, querido, a acreditar no que está escrito. Aí que está o grande problema do sistema, querido. É por isso que nós que estamos em graça sempre dizemos, se o povo que está preso ao sistema religioso começar a ler mais a Bíblia, a entender mais a Bíblia, querido, o sistema religioso vai ter que falir. Os pastores vão ter que voltar a dar aula na faculdade, vão ter que trabalhar de metalúrgico, vão ter que voltar com as suas empresas. Por quê? Porque não vai gerar renda, querido. O povo esclarecido, o povo iluminado, o povo vai esvaziar as sinagogas. É assim que funciona. Então, enquanto existem pessoas sem conhecimento e informação, o sistema religioso está movendo a máquina. Funciona dessa forma, sabe? Então, aí quando um ou outro que tem a mente iluminada, né, que tem a revelação de Deus, sai do sistema religioso, aí eles atacam pedra. É desigrejado, é desviado, é filho do diabo, e aí tem uma série de adjetivos. Então, abençoado, é assim que funciona o sistema. O sistema, ele contrapõe ou contradiz o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, Jesus aboliu, querido, os templos. O templo de Jerusalém, querido, foi destruído lá no Antigo Pacto, lá no ano 70, com esse propósito. Porque qual seria o objetivo, querido, de Deus destruir o templo no ano 70? Tudo que Deus faz, querido, é com propósito. Deus não é como eu e você, que muitas das vezes, querido, fazemos as coisas sem projeto, sem plano, sem propósito. Não, Deus ele faz tudo, querido, com planos, com projetos e com propósitos. Não é à toa que eu e você, querido, somos planos, projetos e propósitos de Deus. Efésios 1:4. Para que a glória de Deus possa ser manifestada em nós em amor. Para que nós possamos viver em obediência, em concordância com a palavra de Deus.
Então é assim que funciona, querido, na graça. Então o templo foi destruído lá em Jerusalém com esse propósito. Porque Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, querido, sabia que se os templos continuassem, se Deus permitisse, se fosse vontade permissiva de Deus, que templo, ou seja, vontade absoluta de Deus, permissivas entre aspas até mas se fosse vontade absoluta de Deus que continuasse templo, Deus já sabia, querido, que esses pastores gananciosos iriam surgir. Esses profetas fraudulentos iriam surgir, né? Essas pessoas usando de má fé iriam surgir. Então Deus falou, não, vamos abolir templo, não existe mais templo. Templo é lugar das práticas carnais, ambição, inveja, lascívia, enfim, tem uma lista infinita. Se você ler Gálatas 5, capítulo 5, versículo, a partir do versículo 16, tem uma lista infinita de obras da carne que são praticadas dentro do templo. Assim como Marcos, né, capítulo 7, 21, também tem uma lista grande de obras da carne que são praticadas dentro do templo hoje. É só você comparar uma coisa com a outra. Então o templo foi abolido por isso, querido, com esse propósito. Agora, nós temos que entender, querido, que Deus, existe um outro lado de Deus que nós chamamos de vontade permissiva de Deus. Agora, nós não podemos misturar as coisas, querido. Vontade permissiva de Deus não significa, querido, que Deus está concordando com aquilo. Você vai entender isso. Então, dentro da vontade permissiva de Deus, Deus permite que esses templos funcionem, né? Por quê? Porque, querendo ou não, querido, nós temos que concordar que dentro do sistema religioso, existem muitas pessoas honestas, querido. Existem muitas pessoas sinceras. Eu conheço muitos pastores que são verdadeiramente homens de Deus. Sabe? Eles são vítimas do sistema. Ou seja, os olhos deles não foram iluminados ainda. Então Deus também, querido, na sua infinita sabedoria, ele sabia disso. Que iam ter pessoas sinceras dentro do sistema religioso, né? Que não iam ter essas más intenções, né? Que esses grandes pastores têm, né? Que são cães gulosos, né? Esses grandes pregadores têm, né, que são lobos devoradores, cães gulosos. Então Deus permitiu, não que Deus concorda, é diferente. Deus permitiu que esse sistema religioso aí, de uma certa forma, fluísse, existisse, né? Mas Deus visando, querido, libertar o seu povo da escravidão do sistema. Por quê? Porque dentro do sistema religioso, querido, existem duas classificações, existem dois tipos de povo. Existem os filhos da livre, isso está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 31. Existem os filhos da livre e os filhos da escrava. Quem são os filhos da livre? São aqueles que entenderam o evangelho da graça. Quem são os filhos da escrava? São aqueles que estão presos ao modelo religioso, ao sistema religioso. Então Deus, na sua infinita sabedoria, tinha planos e projetos e propósitos dentro da minha vida e na vida de milhares e milhares de pessoas que estavam presas ao sistema religioso. Então, Deus permitiu esse sistema religioso, porque, querendo ou não, foi um aprendizado, é um aprendizado, né? Dentro da vontade permissiva de Deus, nós acabamos, de uma certa forma, amadurecendo, crescendo dentro do sistema religioso, até o ponto, né, em que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se completasse em nossas vidas, e Deus nos tirou do sistema religioso. Mas, resumindo, querido, o sistema religioso é isso. É um lugar onde se pratica obras da carne. É claro, como eu digo, existe, lógico, uma fantasia, existe uma manipulação, existe um encantamento, um envelopamento, uma falsa piedade em torno disso aí para passar uma imagem boa para os ouvintes, abençoado, porque senão ninguém fica. Você imagina, querido, se o sistema religioso hoje começar a pregar o evangelho da graça, ninguém fica lá, porque as pessoas gostam de encantamento. As pessoas gostam de ilusão. As pessoas gostam de expectativa. É assim que funciona no sistema, querido. Por que existem milhares e milhares de pessoas seguindo o sistema religioso? Porque eles têm essa expectativa de que Jesus vai voltar ainda. Eles não lêem a Bíblia. Se eles lessem a Bíblia, eles viam que Jesus já voltou no ano 70. Então eles preferem o quê? Viver de expectativa. E expectativa, que gera expectativa. É aí que o sistema religioso trabalha. Dentro da expectativa das pessoas. Então, o sistema religioso criou essa volta de Jesus que já não vai existir mais, que já aconteceu, porque eles são muito inteligentes, né? Foram muito inteligentes, eles sabiam que isso aí
iam causar expectativa no povo e aprender o povo dentro do sistema religioso. Você vê que você encontra pessoas dentro do sistema religioso, o camarada tá morrendo ali, tá passando uma luta terrível, tá sendo oprimido, humilhado, criticado, sabe? Tá na prova de tudo que é sentido, financeira, moral, espiritual, mas ele não, tô aguardando a volta de Jesus. É uma expectativa, entendeu? Isso que o sistema quer. Isso mantém ele dizimando, ofertando, né? Enfim, enquadrado dentro daquele modelo religioso, né? Outra expectativa, o inferno. Não, eu sou crente porque eu não quero ir para o inferno. Você entendeu? Então veja, querido, o sistema trabalha dentro de expectativa. Criou-se esse inferno, né, de fogo ardente, né? Um diabo lá de chifre, de rabo vermelho, de, né, tridente na mão. Isso causou uma imagem, né, nas pessoas de medo, de terror, e essa expectativa de não ir para esse inferno, né, esse medo, esse terror, faz com que as pessoas se agarram à religião. Olha como funciona, né? Por isso que eu digo, querido, a religião é um encantamento terrível. Tem uns abençoados em graça que diz que é feitiçaria. Você entendeu, abençoado? Então é assim que funciona. Qual é a outra expectativa? Nós já vamos voltar ao assunto. Qual que é a outra expectativa dentro do sistema religioso? O diabo. Diabo, todos nós sabemos, querido, que não existe. Esse diabo mitológico aí que o sistema religioso inventou, não. O que existe é o diabo, natureza humana, e diabo, querido, quando a Bíblia fala de diabo, está falando da natureza humana, está falando da lei de Moisés. O próprio Jesus falou isso em João 8,44, vocês têm por pai o diabo, e está falando do pecado. Você entendeu? A Bíblia chama o pecado de diabo, chama a lei de Moisés de diabo e chama as obras da carne de diabo, né? 1 Pedro 5,8. Então, querido, se você for generalizar isso, todos aqueles que estão vivendo, né, nas práticas carnais, né, vivem as obras da carne, essas pessoas estão cheias do diabo. Por quê? Porque obras da carne é natureza humana, é o diabo. A palavra diabo significa opositor, acusador, tudo aquilo que se opõe à verdade, tudo aquilo que se opõe ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, querido, é diabo, é opositor. Então, abençoado, é assim que funciona. Mas nós vamos ler aqui mais alguns versículos para esse vídeo não ficar muito longo. Olha o que diz, abençoado. Olha o que diz Colossenses 1:24. Nós estamos falando de igreja e templos. Colossenses 1:24. Vamos ler aqui. Colossenses 1:24. Olha aqui que diz, abençoado. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Meu Deus. Então veja, querido. Nós estamos falando, querido, de igrejas, que é isso que existe aí dentro do sistema religioso, igrejas. Agora, igreja, querido, sou eu e você. Não existe, querido, no novo pacto, igrejas. Igrejas não. Existe igreja. Eu e você somos igreja de Deus. Olha o que Paulo diz aqui. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O que Paulo está falando aqui, querido? Eu e você, querido, como igreja, não como igrejas, como igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, querido. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos igreja de Deus, somos habitação do Espírito Santo de Deus. Você conhece muito bem essa história, que Deus, querido, ele se manifestou de 3 maneiras, querido, para o ser humano, para a humanidade. Primeiro, fui lá para os profetas, manifestação de Deus. Segundo, foi quando Jesus se revestiu de carne e sangue e morreu pelo seu povo de Israel, não foi por nós. Todos nós já entendemos isso, né? Em graça, querido, nós já nascemos salvos, Romanos, Efésios, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus.
Eu e você, querido, em graça, já somos salvos, não precisamos mais aceitar Jesus. E a outra manifestação de Deus, querido, foi em Atos dos Apóstolos, né? Quando Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador para que fique convosco todos os dias. Você entendeu? É esse Espírito Santo que habita em mim, igreja, e em você, igreja, hoje. Nós somos templo desse Espírito Santo. Nós somos manifestação de Deus hoje. E, de uma forma conjunta, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Que é a igreja de Deus de uma forma geral. Mas, particularmente, cada um de nós somos igreja. Vamos ler mais versículo aqui? Efésios 1, 21. É muito forte essa palavra aqui, abençoado. Olha o que diz. Efésios 1, 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. Será que eu estou lendo certo mesmo? Efésios 1, 22. Não é 21, não. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Olha que forte isso. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Não está falando das igrejas, abençoado. Olha que forte isso. Jesus foi constituído cabeça, querido, da igreja. De mim e de você que somos igreja de Deus. Não foi dessas igrejas que estão aí, querido. É simples entender isso, querido. Então, por isso que nós, querido, que estamos em graça, entendemos, querido, que nós não precisamos de pastor. Nós não precisamos de pastor presidente, nós não precisamos estar debaixo de cobertura de homem, querido. De vez em quando nós encontramos abençoado aí, diz, eu estou embaixo da cobertura do pastor fulano e tal. Olha que heresia, querido, olha que loucura, que falta de entendimento, de conhecimento. Nós não precisamos disso, querido, porque o nosso pastor é Jesus Cristo. Você entendeu? Vamos ler de novo isso aqui? É forte essa palavra, querido. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu Deus, né, Jesus, como cabeça da igreja. Ora, por que eu preciso, querido, de igrejas? Não, eu sou a igreja. E Deus constituiu Jesus para ser o cabeça dessa igreja que sou eu. Dessa igreja que é você, querido. Eu e você, nós somos regidos por Jesus Cristo. O Cristo ressuscitado, querido. Nós somos regidos por Deus, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Eu e você não somos igreja, querido. Nós não somos dirigidos por doutrinas de igreja, por modelo religioso, por lógicas humanas ou religiosas, ou nós não estamos debaixo de uma cobertura. Olha que loucura. Nós não estamos debaixo de uma cobertura espiritual humana. É loucura isso, abençoado. Aí vamos continuar lendo aqui. Nós estamos falando de igreja. Não estamos falando de igrejas. Ou seja, estamos falando também de igrejas, né? Porque igrejas é isso que está aí no sistema. São igrejas, né? É Igreja Assembleia de Deus, Igreja Cristã no Brasil, Igreja do Avivamento, Igreja do Reino de Deus, igreja e uma série de igrejas, né? Deus aboliu tudo isso aí na cruz, querido. Não existe. É um modelo religioso. Nós estamos falando de igreja. Eu e você somos templo do Espírito Santo, querido. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós acabamos de ler isso. Agora vamos ler Atos 7, 48 e 49. É forte essa palavra, pessoal. Esse assunto é forte demais. Atos 7, 49 e 48. Olha que forte isso aqui. Atos 7, 48 e 49. Mas o Altíssimo, olha que forte, querido, não habita em templos. É aquilo, abençoado. Ou você crê no que o pastor fala, você é o que está na Bíblia. Se você crê no que o pastor fala, o pastor vai falar que Deus habita lá na igreja, lá no templo. Agora, se você olhar para a palavra de Deus, se você crê o que está escrito na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o Altíssimo, Deus, não habita em templos feitos por mão de homens. Então, meu amigo, aí a decisão é minha. Ou eu acredito no que o pastor fala, como o sistema religioso faz, ou eu acredito no que está escrito na palavra. Sabe? Você entendeu? Então, o objetivo do sistema religioso é exatamente esse. Manter as pessoas incautas. Manter as pessoas cegas, sem entendimento. Porque as pessoas sem entendimento vão dar lucro para o sistema. Vão manter as igrejas, né, cheias. Os templos cheios, que foi abolido por Deus, né, lá no Antigo Pacto, no ano 70.
Então, qual que é o objetivo do modelo religioso? Manter as pessoas presas aos templos, né? Pessoas sem conhecimento e informação. Agora, quando você para de acreditar no que o pastor diz, no que o profeta diz, no que a missionária diz, né? Do que o profeta diz, e você começa a acreditar no que está escrito, aí sua visão muda. Você passa a entender que templo é você, igreja é você. Muda tudo, querido. Vamos ler mais ainda? Versículo 49, né? Nós lemos o 48, 49. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu santo repouso? Ou seja, o sistema religioso, querido, o que Deus está dizendo aqui, através das palavras de Paulo? Como que a pessoa vai edificar uma casa para Deus? Como que a pessoa vai edificar um templo para Deus? Não existe isso. Muito pelo contrário, Deus edificou eu e você, nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do século para sermos templo de Deus. É Deus que edificou isso. Não é nós, como humanos, não tem como, vou construir, que nem fizeram, né? Lá no Brasil, o templo de Salomão. A loucura terrível, querido. Está totalmente contrário à visão da Bíblia. Olha o que diz aqui, versículo 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? Ou seja, vocês não têm capacidade de fazer um templo para mim, um lugar onde eu possa habitar. É isso que Deus está dizendo, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Como que alguém pode levantar um templo e dizer, Deus habita nesse lugar? Olha que mentira do Satanás, querido. Satanás você entende, é um acusador, opositor. Então, esses que pensam, querido, que templo ainda hoje, no novo pacto existe, estão se opondo à verdadeira doutrina da palavra de Deus, querido, que foi o evangelho de Cristo revelado a Paulo. 2 Coríntios capítulo 12. Não existe templos hoje, querido. Isso é tudo obra humana, tudo obra da carne, querido. Coisa do sistema religioso visando lucro, visando manter o povo cativo, preso ao sistema religioso. É assim que funciona. Vamos ler mais aqui para a gente ganhar tempo, porque o tempo está indo embora. 1 Coríntios 6, 19. Olha que forte isso. 1 Coríntios 6, 19. Vamos ver rapidamente aqui o que diz. Ou não sabeis que o nosso corpo... Olha que forte essa palavra, querido. Vamos terminar aqui. É o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então o templo é você, querido. Não existe templo de Salomão, templo da Assembleia de Deus, templo central, templo adventista. Isso é coisa humana, querido. Eu e você somos o templo do Espírito Santo que Deus edificou para a sua habitação. Para nós terminar aqui, querido, é aqui mesmo. 1 Coríntios 6, né? O versículo 20, né? Versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Olha que forte isso. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Simples assim, querido. Então, eu e você, abençoados, somos templos do Espírito Santo. Somos igreja de Deus. Não existe templos, querido, feitos por mão de homens. Deus não se agrada disso. Deus, dentro da sua vontade permissiva, da sua soberania, dentro da sua vontade permissiva, permite até que existe isso, porque Deus sabia que o homem não ia obedecer, o homem não ia seguir. O homem é ganancioso. Deus já sabia disso, que o homem ia inventar templos para praticar obras da carne, né? Ganância, soberba, briga por poder, né? Eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou profeta, tudo coisa que Deus aboliu na cruz. Você entendeu? Então Deus já sabia disso. Então, de uma certa forma, Deus permitiu, mas Deus não concorda com nada disso, querido. Porque nós acabamos de ler aqui várias referências. Eu e você somos o templo de Deus. Somos a igreja de Deus. Que Deus possa te abençoar, querido. Eu gostaria de reforçar aqui, você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, dar o seu joinha, deixe os seus comentários, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo evangelho genuíno de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.